Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao curso de formação em avaliação educacional. Chegamos ao quarto e último módulo desse curso e agora a gente vai tratar sobre os principais indicadores educacionais que são utilizados no acompanhamento da evolução do desempenho dos estudantes, indicadores do contexto socioeconômico e também das condições, né, em que se dá o processo de ensino e aprendizagem. Começando então pela definição e os tipos de indicadores. É importante, né, que a gente entenda a definição de indicador educacional. O indicador ele é uma medida que serve para dimensionar a realidade do aluno, da turma, da escola, das redes e dos sistemas de educação, além de acompanhar a sua evolução no tempo. Sabemos que existem indicadores de diversas dimensões, mas aqui nesse curso a gente vai tratar apenas de algumas, que são o contexto socioeconômico, o ambiente escolar, docência, rendimento e fluxo, desempenho e gestão da escola. A gente vai falar agora sobre as fontes de dados dos indicadores educacionais, ou seja, de onde que são retiradas as informações que depois se transformam em medidas da realidade educacional. O principal instrumento de coleta de informações da educação básica no Brasil é o censo escolar. O censo ele é realizado anualmente com a coordenação do INEP e com a colaboração de todas as instituições públicas e privadas que ofertam o ensino infantil, fundamental e médio. Outra fonte que é muito importante, né, é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, também chamada de PNAD contínua, que é uma pesquisa que possui o objetivo de produzir indicadores que acompanham a evolução de algumas informações importantes, né, assim como a educação, no estudo e no desenvolvimento socioeconômico do país. Essa pesquisa ela é feita pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A gente sabe que as avaliações externas, elas também coletam dados, né, para elaboração de indicadores educacionais muito importantes, como o IDEB, né? Tanto o desempenho dos estudantes nessas avaliações, né, no CIMAV, no SAEB, como as respostas dos questionários socioeconômicos, contextuais, eles são mensurados, né, em forma de indicadores educacionais. E daqui a pouquinho a gente vai conhecer eles. Bom, nessa parte, então, do nosso módulo, a gente vai falar sobre os indicadores educacionais agrupados por fonte de dados. E a primeira delas é o censo escolar. A partir do censo, são calculados, né, os indicadores de rendimento e fluxo escolar. Existem 3 indicadores de rendimento escolar, né, que dizem respeito à situação do aluno, né, ao final de um período letivo. E essa situação existem 3 situações, né, aprovação, reprovação e abandono. Por isso, a taxa de aprovação, ela representa o percentual de estudantes que alcançou os critérios mínimos de frequência e notas para poder concluir a etapa de ensino, estando, portanto, apto para se matricular na próxima, né, etapa de ensino, né, no próximo ano letivo. Agora, a taxa de reprovação é igual ao percentual de estudantes que não alcançou os critérios mínimos, né, de frequência e notas para serem aprovados e, portanto, esse aluno não está apto a se matricular na etapa seguinte no próximo ano letivo. Por fim, a gente tem a taxa de abandono, né, que ela compreende o percentual de estudantes que deixou de frequentar a escola antes do término do ano letivo e que não formalizaram a sua transferência.
Já os indicadores de fluxo escolar, que também podem ser chamados de indicadores de transição, porque eles acompanham a transição dos estudantes ao longo da educação básica. Esses indicadores são 4: a taxa de promoção, a taxa de repetência, a taxa de evasão escolar e a taxa de distorção idade-série. A taxa de promoção, ela expressa o percentual de alunos promovidos de um determinado ano de escolaridade para o subsequente. Por exemplo, se na escola nós temos 70 estudantes matriculados, né, no segundo ano do ensino médio, e no ano passado a gente tinha 100 estudantes no primeiro ano do ensino médio, logo a taxa de promoção é de 70%, 70 sobre 100. A taxa de repetência, ela expressa o percentual de alunos repetentes, quer dizer, aqueles que estão matriculados em um ano de escolaridade igual ou inferior ao cursado no ano letivo anterior. Por exemplo, se na nossa escola temos 15 estudantes repetentes no segundo ano do ensino médio e no ano passado a gente tinha 100 estudantes matriculados no total do primeiro ano, logo a taxa de repetência é igual a 15%. A taxa de evasão expressa a porcentagem de estudantes evadidos, ou seja, estudantes que deixaram de frequentar a escola e não retornaram no ano letivo seguinte. Então, aqui a gente precisa esclarecer que a diferença entre evasão e abandono escolar está no desligamento definitivo do aluno, no caso da evasão. Assim, então, abandono significa a situação em que o aluno deixa de frequentar a escola, mas ele volta no ano seguinte, e na evasão não, ele sai da escola e não volta mais para o sistema escolar. Por último, a taxa de distorção, que expressa a proporção de estudantes, né, com idade superior a 2 anos de atraso escolar, em relação à idade recomendada para cada série, ou cada ano de escolaridade. E como exemplo, a gente pode citar que a idade considerada adequada para o ingresso no ensino médio é 15 anos. Então, a gente consegue identificar a idade recomendada para cada ano de escolaridade, né, para todas as redes de ensino, né. É possível, né, conferir o cálculo dessa taxa no material de leitura desse módulo. Além dos dados de rendimento e fluxo, os indicadores do censo refletem outros aspectos da escola, né, que também interferem no ensino e na aprendizagem. Por exemplo, o indicador de complexidade da gestão escolar mede o nível de complexidade, como o próprio nome diz, né, da gestão da escola, seguindo, né, o porte da escola, o número de alunos, a complexidade das etapas ofertadas e o número de etapas ou modalidades oferecidas. A partir dessas 4 características, calcula-se uma pontuação de complexidade da gestão da escola. E essa complexidade é classificada em 6 níveis, né? E quanto maior for o nível do indicador, mais desafiador é administrar a escola, né? A descrição de cada nível também pode ser, né, lida no material de leitura desse módulo, lá está todas as informações, tem todas as informações. Já o indicador de esforço docente, ele mede o esforço feito pelos docentes no exercício de sua função, com base no número de escolas em que ele atua, o número de turnos de trabalho, o número de alunos atendidos e o número de etapas em que leciona. Então, a gente percebe que essas características, elas definem o nível de intensidade do trabalho do docente, de forma que o nível 1 expressa uma intensidade de trabalho mais baixa e o nível 6 a mais alta. E que também reflete, né, a situação dos docentes que trabalham com mais alunos, em mais etapas de ensino, em mais escolas. E a descrição também de cada um desses níveis também está lá no material de leitura desse módulo.
Agora, o indicador de adequação da formação docente, ele classifica os docentes de acordo com alguns critérios. Por exemplo, primeiro critério, licenciatura na mesma disciplina que leciona, bacharelado na disciplina correspondente, licenciatura em área diferente daquela que leciona, outra formação superior ou não possui curso superior completo. Essas características, então, elas classificam o nível da adequação, né, do docente na sua atuação profissional, né? No material de leitura também tem a descrição de cada um dos níveis, né, de classificação desse indicador. Por último, o último dos indicadores do censo escolar, nós temos o indicador de regularidade docente, que mede a permanência do docente em determinada escola, né, considerando os últimos 5 anos. Então, esse indicador avalia a rotatividade do corpo docente, né? E essa rotatividade a gente sabe que afeta o estabelecimento de vínculo entre o professor, né, e aluno e escola. Depois de calculada a média do indicador de regularidade docente para cada escola, as escolas são então classificadas em níveis, né? Baixa regularidade, um índice menor que 2, média baixa entre 2 e 3, média alta 3 e 4 e alto um indicador de 4 até 5. Agora a gente vai passar para os indicadores calculados com os dados da PNAD contínua. O primeiro indicador é a taxa de analfabetismo, que é uma taxa que expressa o percentual de pessoas que não foram alfabetizadas por faixa de idade, considerando pessoas de 15 ou mais anos de idade, sexo e cor ou raça. Em 2019, por exemplo, no grupo de pessoas de 60 anos ou mais, a taxa de analfabetismo era de 18,1%. O segundo indicador é o nível de instrução e anos de estudo, que capta o nível educacional alcançado pelas pessoas de 25 anos ou mais de idade e 14 anos ou mais de idade, independentemente da duração dos cursos que elas já frequentaram. E também temos a média de anos de estudos, que expressa, como o próprio nome diz, a média de anos, que as pessoas estudaram, pessoas de 15 ou mais anos de idade. O terceiro indicador é a taxa de escolarização, ou seja, a proporção de estudantes de uma determinada faixa etária em relação ao total de pessoas dessa mesma faixa etária. O quarto indicador é a taxa ajustada de frequência escolar líquida, que expressa a razão entre o número de estudantes com a idade prevista para estar cursando uma determinada etapa de ensino e a população total na mesma faixa etária. O quarto indicador é o abandono escolar, que é expresso a partir do percentual de pessoas de 14 a 29 anos de idade que não completaram o ensino médio, seja por terem abandonado a escola antes do término dessa etapa, seja por nunca ter tido mesmo acesso à escola, a nenhuma escola. O sexto indicador é o indicador de condição de estudo e situação na ocupação, que compreende o percentual de pessoas de 15 a 29 anos, segundo a condição de estudo, seja estudando ou não estudando, e a situação na ocupação, seja ocupada ou não ocupada. Além disso, por último, para analisar os aspectos da educação profissional, a gente tem aí alguns percentuais de pessoas que frequentaram os cursos de educação profissional, seja graduação tecnológica, curso técnico de nível médio e cursos de qualificação profissional. Passando agora para os indicadores educacionais das avaliações externas do CIMAV, nós temos o indicador socioeconômico, o índice, que é um indicador um índice composto por indicadores que retratam a escolaridade dos pais. E também bens e serviços que existem no domicílio do estudante. Esse índice é calculado por meio da TRI,
né, da teoria de resposta ao item, com base nas respostas dos alunos, né, naqueles questionários contextuais que são aplicados junto com as avaliações. Portanto, o índice é um nível socioeconômico médio, gerado a partir da média aritmética simples dos índices dos estudantes. Vamos falar agora sobre os indicadores educacionais, que são calculados com base nas informações coletadas nas avaliações do SAEB. O primeiro deles é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, calculado pelo INEP. Ele reúne os resultados de dois conceitos de qualidade da educação, que é o fluxo escolar, calculado, né, apurado através do censo escolar, conforme a gente acabou de ver, e as médias de desempenho nas avaliações, que são calculadas a partir dos resultados das avaliações do SAEB. Em outras palavras, então, o fluxo escolar ele é dado pelo indicador de rendimento e o desempenho, que é dado pela nota padronizada nas avaliações do SAEB. Só lembrando, essas avaliações são aplicadas ao final de cada nível de ensino. Então, ela é aplicada no 5º, no 9º do ensino fundamental e no 3º ano do ensino médio a cada 2 anos. Portanto, já concluindo, o IDEB é o resultado do produto desses dois indicadores, o indicador de desempenho e o indicador de fluxo. O indicador o índice de nível socioeconômico, o índice também calculado pelo INEP, ele mensura as condições socioeconômicas dos estudantes com base na renda, escolaridade dos pais e insumos e serviços em casa, como carro, computador, internet. E os dados que subsidiam esse indicador são coletados por meio do questionário socioeconômico. Para possibilitar uma caracterização melhor e uma maior compreensão dos resultados, foi criada uma escala de nível socioeconômico que vai do nível 1 ao nível 8, que também está lá no material de leitura disponível para consulta. Avançando agora para a última parte desse módulo, a gente vai falar sobre os indicadores da avaliação do PISA, que são indicadores que buscam contextualizar o ambiente de aprendizagem dos estudantes, né, dentro e fora da escola. A gente tem um indicador que é chamado de Índice do Status Econômico, Social e Cultural, que é uma medida construída com base no seguinte tripé: nível educacional dos pais, nível ocupacional dos pais e um índice de bens domésticos, recursos educacionais e culturais presentes no domicílio. Lembrando que ele foi construído para ser comparado, né, ser comparável internacionalmente, refletindo importantes diferenças, né, associadas ao contexto dos estudantes e das escolas que são avaliadas no PISA. Assim como nas outras avaliações externas, a gente sabe que é uma dimensão muito importante, muito relevante para contextualizar o desempenho dos estudantes. Já no campo da contextualização do ambiente escolar, a gente tem alguns indicadores, que são tamanho médio da turma, a razão estudante-professor, né, que expressa a proporção entre o número de estudantes em uma determinada escola e o total de professores dessa mesma escola, e os recursos físicos escolares, que mede a indisponibilidade ou a inadequação de recursos educacionais, como mobiliários, equipamentos arquitetônicos, livros didáticos, equipamentos de TI, entre outros. Continuando os indicadores do ambiente escolar, a gente tem a falta de pessoal docente, que vai medir o déficit de professores e de assistência a partir das percepções dos diretores das escolas em relação à falta de pessoal, ou corpo docente que esteja inadequado ou mal qualificado, falta de pessoal de apoio, equipe de assistência inadequada ou mal qualificada. Outro indicador diz respeito às atividades extracurriculares,
né? E ele vai medir as atividades extracurriculares que são disponibilizadas pelas escolas, né? Como aulas de musicalização, aulas de arte e aulas de esporte. Outro indicador é em relação ao suporte ao aluno fora da sala de aula. E aí, esse indicador expressa o percentual de estudantes, né, cujo diretor assinou no questionário a existência de suporte escolar, de infraestrutura e de pessoal, para ajudar os estudantes no aprendizado fora de sala de aula. Então, chegamos ao fim desse módulo e chegamos também ao fim do curso. Nesse último módulo, estudamos os principais indicadores educacionais, cujos cálculos dependem, né, dos dados do censo, da PNAD contínua, das avaliações externas. Então é isso. Desejamos bons estudos e até a próxima oportunidade.